O mercado de trabalho também está de portas abertas para as pessoas com necessidades especiais. No serviço público também não é diferente. A repórter Silvana Monteiro vai mostrar que a deficiência não é obstáculo na conquista de um emprego público. Acompanhe. Preparar para concursos públicos já significa dedicar-se intensamente aos estudos. Para pessoas com algum tipo de deficiência, essa tarefa exige desafios ainda maiores. Olha, a minha preparação para os dois concursos, nos quais eu trabalho hoje, que é a Prefeitura de Betim e a Prefeitura de Belo Horizonte, se deu através da utilização de recursos próprios, no sentido de conseguir o material e conseguir uma pessoa voluntária para fazer a gravação em fita cassete, e depois a minha preparação se deu através da audição dessas fitas cassetes. Na concorrência da habilitação do concurso, o deficiente ele concorre juntamente com todos os outros candidatos. Ele vai concorrer em pé de igualdade com todos os candidatos. Após a aprovação, aí sim ele passa a concorrer com a carga específica ou dentro daquele percentual específico de deficientes que estão concorrendo naquele concurso. Eduardo sofreu uma lesão na coluna. Submetido a uma cirurgia, ele conseguiu forças para se candidatar a uma vaga num concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas quando você sofre uma cirurgia desse tipo, você cai numa depressão muito grande. Então você perde a motivação para fazer várias coisas. Fiquei sabendo desse primeiro concurso da Assembleia, que tinha vagas reservadas para pessoas de portadores de deficiência física. Fiz, graças a Deus passei. União, estados e municípios devem reservar um percentual de vagas em concursos públicos para portadores de necessidades especiais. É o que diz a Constituição Federal no artigo 37, inciso 8º. O texto não define a quantidade de vagas. Isso deve ser feito por leis específicas criadas por cada unidade da federação. Por exemplo, o estado de Minas Gerais fala em 10%, São Paulo em 5%, e o Estatuto do Funcionário Público Civil Federal da União fala em até 20%. Importante, além da inclusão, é dar acessibilidade e dinamismo aos portadores de necessidades especiais no ambiente de trabalho. Eduardo, por exemplo, recebeu uma cadeira com formato anatômico, ergonomicamente ajustada à sua postura. Às vezes uma coisinha pequena que você faz para aumentar a acessibilidade de uma pessoa que tem deficiência física faz uma grande diferença para ela. Já Agostinho ainda necessita de algumas modificações nos locais onde trabalha. Na Prefeitura de Betim eu trabalho como professor de história. Lá a gente tem uma dificuldade, o professor deficiente tem uma dificuldade porque a Prefeitura ainda não disponibiliza um auxiliar. Em Belo Horizonte, onde também é concursado e atua na área de assistência social, ele conta com um auxiliar, mas ainda faltam outros equipamentos. No meu caso, na Prefeitura de Belo Horizonte, demando um software que faz leitura de tela, um computador de uso pessoal e um scanner, por exemplo. Isso, para mim, garante as minhas condições de trabalho. Quando o portador de necessidade especial recebe o suporte adequado, o sucesso profissional é ainda maior. Exemplos não faltam. Por exemplo, eu conheço um promotor público em São Paulo que não tem os membros superiores, ele não tem os 2 braços e exerce plenamente o exercício da função de membro do Ministério Público. Conheço um deficiente visual bilateral, é um magistrado. Não só as instituições devem abrir as portas, mas a sociedade como um todo precisa adequar o tratamento e ser mais solidária com os portadores de necessidades especiais. Nós temos de trabalhar a conscientização das pessoas de modo a elas se colocarem no lugar do outro. Porque esse simples exercício de você se colocar no lugar do outro já muda paradigmas, já quebra preconceitos. O acesso está garantido pela lei, na medida da questão da reserva de vagas. Está garantido. Agora, a permanência, as condições de trabalho, esse tem sido um desafio. Em
relação à iniciativa privada, a lei determina que as empresas que tenham até 200 funcionários possuem em seu quadro permanente pelo menos 2% de portadores de deficiência. Já nas empresas com quadro entre 201 e 500 funcionários, o percentual será de 3,5%. Por fim, aquelas que possuem mais de 1.000 empregados, a taxa para portadores de deficiência será de 5%. Os percentuais também abrangem pessoas que passaram por reabilitação. Desembargador, qual é a importância da administração pública receber esses portadores de necessidades especiais? É uma questão de tratar todos igualmente. Então, observe que, dentro desse contexto, atende, sobretudo, a uma questão muito relevante, que é a chamada dignidade da pessoa humana. Então, não há razão para fazer discriminação, nem de paternalismo, nem de nenhum tipo de tratamento diferenciado. É simplesmente dar ao portador de necessidades especiais uma condição que seja capaz de lhe proporcionar uma igualdade de condições em termos de qualquer tipo de disputa a que ele vai se submeter mediante concurso público.